paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Tendo em vista a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, que bondosamente, generosamente tem nos abençoado, e desde abrir os olhos e poder ver o brilho do sol, é um favor que nós temos recebido generosamente das mãos do Criador, fica difícil começar qualquer coisa na vida, principalmente num momento tão importante quanto esse, sem falarmos com Ele, sem dirigirmos a nossa voz a Deus, fazendo uma oração de agradecimento por todos esses benefícios e também uma oração de clamor para que as ricas bênçãos do Senhor continuem sendo abundantemente derramadas sobre a vida deste casal, onde quer que eles estejam e por onde quer que eles andem ou andem. Eu queria chamar a pastora Karina, que é a mãe da Thalita, para fazer essa oração e depois a gente continua. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Difícil pra gente como mãe e sogra falar ou fazer até uma oração, porque isso é um dever nosso todo dia. Mas antes de orar, eu quero dizer a vocês dois que a nossa oração não vai ser só hoje, vai ser constante pela vida de vocês, pela família que vocês começam a formar. Pelo filho que virá, pelas coisas que vão acontecer, por nós que fazemos parte, porque a família não é só o casal. A gente vem os agregados, a gente se torna uma família, todos juntos. E a melhor decisão de vocês é começar com tudo na presença de Deus. Que nunca falte a presença de Deus na vida de vocês. Todos os dias. Porque assim como na nossa vida a gente passa por estações, o casamento passa por estações. Primavera, verão, outono, inverno. E essas estações são necessárias. Que é o que nos amadurece e o que nos faz crescer e buscar cada dia mais a presença de Deus. A única coisa que eu quero é que você cuide da minha joia, porque os meus bens mais preciosos são a herança que Deus me deu. Eu só quero pedir a você, cuide dela como eu cuido, ou melhor. E eu quero pedir a você, cuide dele como a mamãe sempre cuidou, ou melhor. É só isso que a gente como mãe deseja, né? Então vamos orar. Amado Deus, eterno Pai. Nós somos eternamente gratos ao Senhor por este momento e por esse dia. Como disse meu irmão pastor Anderson, nesse momento a gente clama pela vida dos dois, pela família que se inicia, que jamais falte a tua presença na vida deles cotidiana, no relacionamento, na família, no trabalho, seja em qual for o segmento da vida dos teus filhos, que o Senhor sempre esteja presente. Como mãe, a autoridade que o Senhor me confere de abençoá-los, eu quero neste momento abençoá-los para a glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para mim é um dia especial, porque a Thalita, ela foi minha afilhada e ela foi criada como se fosse minha filha. E em agosto, acho que do ano passado, retrasado, sei lá. Retrasado, eu casei a Aninha, que é minha filha, e hoje eu estou casando a Thalita. Eu tenho a sensação De casar a segunda filha. de casar a segunda filha. É difícil, mas é bom, é gratificante. É uma sensação que só quem passa sente, e é indescritível, é inexplicável, e a gente deve aproveitar da melhor maneira possível. O casamento em si é uma criação divina, um projeto que foi carinhosamente e minuciosamente elaborado e colocado em prática pelo Criador do universo. A Bíblia deixa isso claro para nós no livro do Gênesis, que é conhecido como o livro da criação, no capítulo de número 2, do versículo 19 e 24, quando o próprio Deus executou o primeiro casamento da história da humanidade. E está escrito assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu,
trouxe-os a Adão para ver o nome que lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou a mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por esta razão, por ser um projeto divino, uma criação do próprio Deus, o casamento precisa ser levado a sério. A sociedade moderna tem banalizado a instituição, mas nós, como cristãos, como pessoas que tememos a Deus, ou que pelo menos no mínimo sustentamos alguns valores e princípios, não podemos cair nessa armadilha e viver como se o casamento fosse algo ultrapassado. O casamento deve ser encarado com respeito, deve ser encarado com reverência e vivido, acima de tudo, no dia a dia, dentro do temor do Senhor. Eu acho que dentro das nossas listas, ou da nossa lista de prioridades, uma das nossas prioridades é fazer da nossa vida 2 uma vida de vitória. É fazer da vida 2 uma vida de sucesso. É fazer da nossa vida um espelho ou um exemplo para aqueles que vêm depois de nós. E que essa instituição não sirva de escárnio e nem de vergonha, mas de inspiração para aqueles que não acreditam mais que casamento é algo bom e que pode fazer dois seres humanos, ainda que dividindo coisas, ideias e opiniões, duas pessoas felizes, que se ajudam mutuamente e que se completam para um levar a carga do outro e deixar a vida um do outro menos complicado, menos pesado e mais difícil, porque a vida e os inimigos internos e externos já se encarregam de fazer com que a vida seja complicada, doída, sofrida em muitas circunstâncias e em muitas ocasiões. Por isso, mesmo que a sociedade evolua, mesmo que a sociedade se modernize, é preciso entender que os valores da família são invioláveis. Os valores da família são insubstituíveis. Mesmo que algumas pessoas rebeldes, de mentes poluídas e sujas, corrompidas, cauterizadas, insistam em atacar a instituição e tentam, de todas as formas, desconstruir a essência daquilo que foi Deus quem criou, tentando provar de todas as formas que o que Deus fez não é bom. Bom, se Deus, que é bom, não sabe fazer algo bom, eu lhes pergunto, quem tem autonomia e poder o suficiente para o fazer? Glória a Deus. Eu prefiro me deliciar e descansar nas coisas que Deus faz, porque a Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo e que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. O casamento tem um valor tão alto e tão estimado que o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, ele diz: digno de honra entre todos, entre tudo que se vê nessa vida. Se tem algo que precisa receber honra, que merece honra, que merece ser tratado com honra, que seja o matrimônio. Casar-se, portanto, dar-se em casamento, portanto, diante de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, embora para muita gente seja algo retrógrado e ultrapassado, fora de moda, casamento não é uma atitude apenas cultural, social ou religiosa. É uma atitude de respeito, de dependência, de reverência e de obediência a Deus e às suas leis, que nos foram entregues por meio desse livro santo,
que nós chamamos de Bíblia Sagrada, que nós acreditamos ser a infalível e a inerrante Palavra de Deus. A única verdade absoluta na qual nós estribamos a nossa fé e na qual nós depositamos toda a nossa confiança. Tendo essa consciência, Ramon e Thalita já se casaram perante as autoridades civis da nossa cidade, cumprindo então um papel social, um papel cultural, mas agora eles tomaram a atitude mais importante, que é nos ajuntarem aqui como família, como testemunha desse ato de obediência, para oficializarem essa união perante Deus, que é o Criador e o Senhor do casamento. É difícil nós entrarmos em alguma situação que não foi Deus quem criou e por isso Ele não pode sustentar. Mas quando nós entramos no casamento sabendo que foi Deus quem criou e dependendo dEle, nos dias mais complicados, mais difíceis, nós podemos contar com o seu socorro, o seu amparo, com a sua ajuda e com o livramento. Que a sabedoria, a competência e a capacidade humana não são suficientes para fazer. Glória a Deus. Então, tendo essa consciência, nós estamos reunidos para oficializar essa união diante de Deus. E essa é uma atitude sábia, uma ótima escolha, porque Deus gosta disso. Deus se agrada disso. E se Deus se agrada, não importa mais o que ninguém pensa, não importa mais o que ninguém fala. Em certa ocasião, alguém falou para Pedro que ele deveria parar de falar do amor de Deus. E ele disse, nós devemos agradar a Deus, ou nós devemos agradar aos homens. Glória a Deus. E Paulo diz que tudo que nós tivermos que fazer, que seja para a glória de Deus. Então que a vida de vocês, hoje e sempre, seja uma atitude que leve em consideração, em primeiro lugar, o glorificar a Deus e enaltecer o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Por favor, pegue essa criança. Bote o dedinho no lugar esquerdo dela. Repita, Thalita, receba essa aliança em sinal do meu amor, do meu respeito e da minha fidelidade. Thalita, agora. Repete comigo. Ramon, receba essa aliança em sinal do meu amor. Eu espero que você esperar, eu espero. Em sinal do meu respeito. E da minha fidelidade. Amém. Como ministro do Evangelho, tio, padrinho, sei lá, pai 2, 3, 4, pastor, eu vos declaro casado, marido e mulher. Amém. Em nome do Pai. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e vos agracie. Que o Senhor continue tendo misericórdia de vocês e vos cubra de paz. Amém. Foi mais. Que o Senhor vos acompanhe e vos abençoe hoje e sempre. Amém. Ó o calor, ó o calor.